Saúde é sempre uma prioridade aqui no Hoje em Dia. E não dá para falar de saúde sem dar atenção especial à prevenção, que é a nossa maior aliada contra a AIDS. Uma doença que já colocou o mundo em alerta e ainda hoje merece muitos cuidados. Por isso, nós estamos recebendo o médico infectologista Ricardo Vasconcelos para nos orientar sobre a melhor maneira de enfrentar a ameaça do vírus HIV e também da AIDS. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, César. Olha, quase 40 anos, quase 4 décadas após o surgimento do primeiro caso de AIDS, a gente pode dizer que a epidemia está controlada ou não? Olha, eu acredito que não, porque a gente ainda tem muitos novos casos de infecção por HIV registrados todos os anos, né? No mundo todo, foram 1,7 milhão de casos só no ano de 2019. E aqui no Brasil foram quase 43 mil novos casos. Esses números estão caindo, mas estão caindo muito devagar. Então, ainda temos muitos novos casos registrados, apesar de sabermos o que fazer com a pessoa que já se infectou com HIV. Agora, quais são os principais resultados da pesquisa HIV/AIDS 2020 que teve a sua coordenação científica? Nessa pesquisa, nós encontramos muitas coisas interessantes, como, por exemplo, que uma parcela grande, quase a metade da população brasileira, não consegue usar o preservativo, a camisinha, do jeito correto e do jeito constante. Isso significa que quase metade da população brasileira, só com a camisinha, está ainda vulnerável à infecção por HIV. E apesar disso, essas pessoas na entrevista não veem que elas estão vulneráveis a essa infecção, que é o que a gente chama de uma baixa percepção do risco que correm. Boa parte disso vem do preconceito que existe em relação ao HIV, que leva as pessoas a acharem que HIV é uma coisa dos outros, não é uma coisa que pode acontecer consigo próprio. E falta ainda muita educação em saúde nesse assunto no Brasil, tanto de prevenção como formas de diagnóstico e tratamento. Agora, qual que é o principal obstáculo no combate ao HIV/AIDS? César, eu não tenho dúvida de que é o tabu, a discriminação, o preconceito que existe em torno desse assunto, né? Falar sobre HIV é uma coisa que no Brasil ainda é muito difícil. Pensar sobre HIV, pensar em testagem, pensar em prevenção é uma coisa que as pessoas têm medo ainda, as pessoas fogem do assunto HIV. Então, discriminação e preconceito são, sem dúvida nenhuma, o maior obstáculo que a gente tem para conseguir vencer essa doença. E qual é a importância do diagnóstico na contenção desta epidemia? Bom, já falei que já sabemos como tratar uma pessoa que vive com HIV. Então, não tínhamos que ter mais nenhuma morte por AIDS no Brasil hoje. E, apesar disso, ainda temos milhares de mortes todos os anos. Por que as pessoas morrem com HIV? Porque elas perderam oportunidades de se prevenir, de se testar e de buscar tratamento. Então, a testagem é o começo de tudo. Que se uma pessoa faz o teste e o teste vem negativo, a gente tem que vincular ela a uma prevenção eficaz. E se ela faz o teste e o teste dá positivo, a gente tem que vincular ela a um tratamento eficaz. Qualquer que seja o resultado do teste, nós temos todo um contínuo de cuidado para oferecer para a pessoa. Só que, se a pessoa não faz o teste, ela não descobre qual é o status dela e ela acaba não buscando nem prevenção, nem o tratamento adequado. E assim, nós temos os desfechos negativos que estamos tendo no Brasil. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Hoje em Dia. Foi um prazer recebê-lo, viu? Foi um prazer. Obrigado. Informação com responsabilidade e prevenção. Esses são os melhores remédios para a nossa saúde. O nosso agradecimento especial ao Dr. Ricardo Vasconcelos por suas orientações para que a gente possa se proteger da AIDS.